Encontrei o convite para a comemoração de vice-presidente da minha esposa no carro dela. Meu nome não estava nele. O nome do ex-namorado dela, sim, sentado com os pais dela, no meu lugar. Enquanto ela comemorava, fiz as malas. Enquanto ela sorria para as fotos, esvaziei as contas. Quando ela voltou para casa, tudo mudou. Meu nome é Marcos Almeida. As pessoas me chamam de Marco. Tenho 43 anos e passei os últimos 18 construindo algo que eu achava que importava. 3 unidades franqueadas espalhadas pela região metropolitana. Cafeterias com meu nome no contrato de locação. Meu suor é a base de tudo. Meu dinheiro, mantendo as luzes acesas. Nada glamouroso, mas trabalho honesto. Do tipo que deixa você dormir tranquilo à noite. Ou pelo menos deixava. Casei-me com Juliana Costa há 21 anos. Ela tinha 20 então, novinha e cheia de planos. Eu tinha 22, era burro bastante para acreditar que o amor vencia tudo. Tivemos a Manuela, um ano depois. Nossa filha acabou de começar o 2º ano na Universidade Estadual, estudando biologia, morando no dormitório a 3 horas de distância. Já tem idade para entender que os casamentos nem sempre são o que parecem nas fotos. Juliana trabalha como diretora de vendas na Medtech Soluções, uma daquelas empresas de médio porte que vende equipamentos cirúrgicos para hospitais. Ela é boa nisso também. Ganha na casa dos 6 dígitos. Recebe viagens pagas para conferências. Faz social com médicos e administradores de hospitais. 3 semanas atrás, ela foi promovida. Ainda não oficialmente, mas o anúncio está chegando. Vice-presidente de vendas. Sala com vista para a rua. Carro da empresa, tudo incluído. Encontrei o convite por acaso. Terça-feira de manhã, eu estava procurando meu cartão do seguro no carro. Tínhamos combinado de adicionar o veículo dela à minha pólice, para economizar alguns reais. Foi quando vi o envelope encaixotado entre o banco do passageiro e o console central. Cor de creme. Papel caro. Do tipo que as empresas usam quando querem fazer você se sentir especial. A Medtech Soluções o convida cordialmente para celebrar a promoção de Juliana Almeida a vice-presidente de vendas. Sexta-feira, 15 de novembro, 19 horas. Clube Metropolitano. Jantar e coquetel em seguida. Abaixo disso, em letras menores, lugares reservados para familiares e imprensa. Peguei o mapa de lugares que estava dentro, em ordem alfabética pelo sobrenome. Lá estava o nome dela. Juliana Almeida. 2 lugares na mesa 3. Os pais dela, Ricardo e Susana Costa, estavam listados. O irmão dela, Davi Costa, e a esposa também estavam lá. Eu não estava na lista, nem na mesa dela, em lugar nenhum. Fiquei parado na garagem segurando aquele convite por um longo tempo, observando o papel tremer levemente na minha mão. Não de raiva, ainda não. Apenas aquela sensação de vazio que você sente quando de repente percebe que tem sido apenas ruído de fundo no seu próprio casamento. Juliana saiu 20 minutos depois, com a caneca de café na mão, já no celular. Ela não me viu parado ali a princípio. Quando viu, seu sorriso vacilou um pouco. E aí, amor? Disse Juliana, com a voz artificialmente animada. Achei que você já tivesse ido para a unidade do Ribeirão. Mostrei o convite sem dizer uma palavra. O rosto dela fez algo complicado. Não exatamente culpa. Não exatamente desafio. Um meio termo. Ah, ela disse. Isso. Repeti. Sua grande comemoração de promoção. Aquela para a qual eu aparentemente não fui convidado. Juliana colocou a caneca de café no capô do carro dela. Cuidadosamente, como se estivesse ganhando tempo para pensar. Observei o rosto dela passar por 3 expressões diferentes antes de finalmente se decidir por algo entre o arrependido e o defensivo. Marco, não é o que você pensa, ela disse. Então me diga o que é, falei. Porque o que eu penso é que minha esposa foi promovida a vice-presidente e eu não fui convidado para vê-la comemorar. Juliana cruzou os braços. Esse sempre foi o sinal dela. Quando ela está prestes a dizer algo que sabe que não vou gostar, ela cruza os braços como se estivesse se protegendo da verdade. Meus pais pediram a disposição dos lugares. Ela disse, você sabe como meu pai é com essas coisas. Ele é muito preocupado com a aparência. Aparência,
Repeti. Seu pai se importa tanto com a aparência que o genro de 21 anos não entra na lista de convidados. É complicado, Marco. Então descomplica. Juliana desviou o olhar para a rua onde nosso vizinho passeava com o cachorro. Qualquer lugar menos para mim. Eles acham que o André deveria estar lá. O nome me atingiu como água fria. André Peixoto, o namorado de faculdade dela. O cara com quem ela saiu por 2 anos antes de nos conhecermos. Um consultor de hospitalidade qualquer que usava ternos caros falava sobre margens de lucro de restaurantes como se fossem evangelho. Eu o tinha encontrado exatamente 2 vezes. Uma vez no retiro da empresa de Juliana, 4 anos atrás. Outra vez na festa de aniversário do pai dela, no verão passado. Nas 2 vezes, ele olhou para mim como se eu fosse serviçal. André, eu disse. Seu ex-namorado André. Esse André. Ele está prestando consultoria para minha empresa agora, disse Juliana, com a voz assumindo aquele tom defensivo. Ele tem nos ajudado a reestruturar nossa estratégia de distribuição. Ele é realmente muito valioso para a equipe. Que ótimo, Ju. Maravilhoso. Mas isso não explica porque ele ganha um lugar na sua comemoração e eu não. Ela finalmente olhou para mim. Seu maxilar estava tenso. Porque meus pais gostam dele, certo? Sempre gostaram. Eles acham que ele é mais o estilo deles. Estilo deles. Você sabe o que quero dizer, Marco. Ele fala a língua deles. O mundo corporativo, networking, todo esse cenário. Você é ótimo no que faz, mas tocar cafeterias não é exatamente. Ela não terminou, mas o resto da frase ficou pairando no ar. Não é exatamente impressionante para pessoas como eles. Senti algo se mexer no meu peito. Ainda não era raiva. Algo mais frio do que isso. Então deixe eu ver se entendi direito, eu disse, mantendo a voz calma. Seus pais gostam mais do seu ex-namorado do que do seu marido. E em vez de dizer a eles que isso é loucura, você só concordou com isso. Nem sequer me contou. Só me deixou descobrir por acidente. Eu ia te contar, disse Juliana, mas nem ela parecia convencida. Quando? Sexta-feira à noite, quando eu perguntasse como foi a festa. Ela não respondeu. Apenas ficou parada na garagem, braços ainda cruzados, olhando para mim como se eu fosse o não razoável. Sabe qual é a pior parte? Eu disse. Não é que você não tenha brigado por mim. É que você nem sequer pensou que eu me importaria o suficiente para revidar. Entreguei a ela o convite. Ela o pegou, mas não olhou para ele. Preciso ir para a unidade do Ribeirão, eu disse. Entregas de estoque às 9. Passei por ela, entrei na minha caminhonete e fui embora. No retrovisor, eu podia vê-la ainda parada na garagem, segurando aquele envelope cor de creme como se fosse pegar fogo. Mas é o seguinte sobre pessoas quietas. Nem sempre mostramos quando estamos machucados. Apenas estamos fazendo planos. A unidade do Ribeirão precisava de mim, mas não tanto quanto eu precisava dela. Às vezes você precisa de motivo para sair da sua própria cabeça, e contar estoque é tão bom quanto qualquer outro. Além disso, penso melhor quando minhas mãos estão ocupadas. Passei a terça-feira organizando o depósito, verificando cronogramas de entrega, treinando novato na máquina de expresso. Coisas normais de terça-feira. Mas entre um café e outro e a assinatura de notas fiscais, eu pensava naquele mapa de lugares. No nome de André Peixoto e no lugar onde o meu deveria estar. Lá pelas 2 da tarde, liguei para meu contador. Geraldo Santos, 68 anos, faz minha contabilidade desde que abri a primeira unidade, 15 anos atrás. Esperto como ele só. Geraldo, preciso que você puxe umas coisas para mim. Eu disse. Toda a atividade das contas conjuntas dos últimos 2 anos. Tudo que Juliana e eu temos juntos. Conta corrente, poupança, contas de investimento. Isso é muito papel, Marco, disse Geraldo. O que eu devo procurar? Ainda não sei. Apenas qualquer coisa que pareça estranha. Saques grandes, transferências incomuns. Qualquer coisa que eu não tenha autorizado. Houve uma pausa. Geraldo não é burro. Ele foi casado por 43 anos. Sabia o que esse tipo de pedido significava. Tenho tudo para você até quinta-feira, ele disse. Obrigado, Geraldo.
E mantenha isso entre nós. Sempre faço. Desliguei e voltei ao trabalho, mas não conseguia parar de pensar. 8 meses atrás foi quando a unidade do Ribeirão começou a perder participação no mercado. 3 contratos corporativos regulares que tínhamos há anos, de repente, foram para um concorrente do outro lado da cidade. Um lugar novo chamado Café Veloz. Marca mais elegante. Preços agressivos. Suspeitosamente bem informado sobre nossa estrutura de preços. Atribuía má sorte. Agora não tinha tanta certeza. Naquela noite, Juliana chegou tarde. De novo, disse que tinha estado em uma reunião de estratégia com a equipe de VPS preparando a transição. Ela me beijou no rosto como se nada estivesse errado. Perguntou como tinha sido meu dia. Começou a fazer o jantar como se ainda fossemos o casal que contava tudo um ao outro. O André ligou hoje, ela disse, mexendo o molho do macarrão no fogão. Casual. Casual demais. Ele queria confirmar alguns detalhes sobre o evento de sexta-feira. Imagino que sim, eu disse. Juliana me lançou um olhar. Marco, por favor, não fique assim. Assim como? Como um marido que acabou de descobrir que foi substituído pelo seu ex na noite mais importante da sua carreira. Você não foi substituído. Está sendo dramático. Larguei minha cerveja. Olhei para ela diretamente. Quando o André começou a prestar consultoria na sua empresa? Já te disse, ele está ajudando com as estratégias de distribuição. Quando começou? Ela voltou para o fogão. 6, 7 meses atrás. Não lembro exatamente. Tente lembrar melhor. Por que isso importa, Marco? Porque há 7 meses minha unidade do Ribeirão começou a perder contratos para um concorrente. E estou me perguntando se essas duas coisas podem estar ligadas. O mexer de Juliana parou. Por apenas 1 segundo. Depois ela riu. Riu de verdade. Você acha que o André está passando informações para seus concorrentes? Isso é paranoia. Até para você. É mesmo. Ele é consultor de hospitalidade. Ele conhece o setor. Ele tem trabalhado com você. O que significa que ele esteve perto das nossas conversas. Das nossas discussões financeiras. Você conta a ele coisas sobre o meu negócio. Claro que não. Tem certeza? Porque você não me contou que estava trabalhando com ele. Então me perdoe se não estou acreditando na sua palavra. O molho começou a transbordar. Juliana desligou o fogo, tirou a panela e ficou ali com as costas voltadas para mim. Seus ombros estavam tensos. Acho que vou dormir no quarto de hóspedes hoje à noite, eu disse. Marco, não estou bravo, Ju. Só estou cansado. E preciso de um tempo para pensar. Deixei-a na cozinha e subi. O quarto de hóspedes ainda tinha caixas do quanto havíamos mudado as coisas a Manuela para a faculdade. Empurrei-as para o lado, deitei na cama e fiquei olhando para o teto. Meu celular vibrou. Mensagem de Manuela. Oi, pai. Podemos conversar neste fim de semana? Tem algo na minha cabeça. Fiquei olhando para aquela mensagem por um longo tempo antes de responder. Claro, querida, me liga quando quiser. Ela não respondeu de imediato. Não era como ela. Manuela sempre respondia na hora. Deixei o celular de lado e fechei os olhos. Mas não estava dormindo. Estava pensando em cronogramas, em coincidências que não eram coincidências, na mensagem estranha da minha filha e nas mentiras casuais da minha esposa. Geraldo ligou na quinta-feira de manhã enquanto eu abria a unidade do centro. Marco, você precisa vir ao meu escritório, ele disse, sem saudação, sem conversa fiada. Foi quando soube que era grave. Cheguei lá às 10 horas. Geraldo tinha papéis espalhados pela mesa como evidências de cena de crime. Extratos bancários, registros de transações, cópias de cheques que eu nunca tinha visto. Me diga o que estou vendo, falei. Geraldo apontou para a primeira pilha. Conta conjunta de poupança. Você e Juliana. Há 3 anos, vocês tinham R$ 240 mil ali. O dinheiro do seguro de vida do seu pai. Mais o que você tinha economizado das franquias. Correto. Esse é nosso fundo de aposentadoria. Era o fundo de aposentadoria de vocês, disse Geraldo. Ele deslizou outro papel em minha direção. 18 meses atrás, Juliana sacou R$ 80 mil.
A linha de observação diz oportunidade de investimento. Ponto. Meu estômago caiu. Nunca autorizei isso. A assinatura é sua, no entanto. Olhei para o comprovante de saque. Aquela era minha assinatura, ou uma cópia muito boa dela. Não foi eu que assinei isso, Geraldo. Então temos um problema. Ele puxou mais papéis. 6 meses depois, mais R$ 70.000, mesma história. Sua assinatura. Sem consulta. 3 meses depois disso, mais R$ 45.000. Quanto sobrou? R$ 42.000. E isso só porque ela atingiu o limite anual do imposto sobre doações. Não podia tirar mais sem chamar a atenção da Receita. Recuei na cadeira. Quase R$ 200.000 sumiu. Para onde foi? Geraldo me entregou outro documento. Transferências eletrônicas. Todas para a mesma LTDA. Empreendimentos Hoteleiros Peixoto. André Peixoto. É claro que era. Tem mais, disse Geraldo. E de alguma forma eu sabia que isso seria pior. Suas contas de negócio. Alguém tem acessado os registros financeiros. Não pegando dinheiro diretamente, mas puxando relatórios. Contratos com fornecedores. Estruturas de preço. Margens de lucro. Tudo. Como? Credenciais de acesso compartilhadas. Juliana é sua sócia no papel para fins fiscais. Lembra? Ela tem acesso de administradora ao software de contabilidade. Essas puxadas aconteceram fora do horário comercial. Noite adentro, por volta das 21 horas ou 22 horas, quando eu normalmente já estou dormindo. Levantei e fui até a janela. Lá fora, as pessoas viviam suas quintas-feiras normais, tomando café, indo para o trabalho, vivendo vidas que não tinham acabado de se estilhaçar em pedaços cortantes. Tem mais uma coisa, disse Geraldo baixinho. Puxei os registros de registro empresarial do Café Veloz, o concorrente que está pegando seus contratos. Me virei. Sócio silencioso listado como Empreendimentos Hoteleiros Peixoto, registrado há 8 meses. A sala pareceu ficar menor de repente. André Peixoto não estava apenas prestando consultoria para minha esposa. Ele estava usando informações do meu negócio para competir contra mim, usando meu dinheiro para financiar isso. E Juliana tinha ajudado ele a fazer isso. O que eu faço, Geraldo? Ele olhou para mim por cima dos óculos de leitura. Legalmente, você documenta tudo. Se protege. Arranja um advogado. E pessoalmente? Pessoalmente, Geraldo cruzou as mãos. Você decide se quer lutar ou ir embora. Mas, Marco, se for embora, faça de forma inteligente. Não deixe nada para trás que possa te morder depois. Dirigi para casa em uma névoa. Quando cheguei, a casa estava vazia. Juliana estava no trabalho, provavelmente sentada em reuniões com André, planejando estratégias, rindo de alguma coisa, não pensando em mim. Fui para a garagem e encontrei o que estava procurando. 3 caixas marcadas como arquivos da faculdade na letra de Juliana. Papéis velhos que ela nunca tinha jogado fora. Abri a primeira e comecei a cavar. Documentos de auxílio financeiro, históricos escolares e, enterrado no fundo, um cartão de agradecimento, datado de 22 anos atrás. O 3º ano de faculdade de Juliana, o ano antes de nos conhecermos. Obrigado pela escapada para Ribeirão Prata. A próxima é por minha conta. Não vamos demorar tanto entre as visitas. Seu André. Ribeirão Prata. Ficava a 7 horas de distância. Juliana tinha me dito que passou aquelas férias de primavera se voluntariando em um abrigo para moradores de rua. Eu me lembrava porque me senti culpado por ter ido para Cancún com meus amigos enquanto ela fazia trabalho beneficente. Ela não tinha estado em um abrigo. Ela tinha estado em uma cabana com André. Sentei no chão da garagem com aquele cartão na mão, e algo frio se instalou no meu peito. Não era mais raiva, nem mesmo mágoa, apenas clareza. Clareza perfeita, cristalina. Ela tinha mentido para mim desde o começo, e ficou tão confortável com isso que parou de ser cuidadosa. Esse foi o erro dela. A manhã de sexta-feira começou como qualquer outra. O despertador de Juliana tocou às 6. A ouvi tomar banho. A ouvir se movendo pelo quarto.
ao ouvir a porta do armário abrir e fechar, enquanto escolhia alguma coisa para o grande dia. Eu já estava acordado há horas, deitado na cama do quarto de hóspedes, observando o teto passar de preto para cinza conforme o amanhecer entrava pela janela. Às 7, já estava vestido. Jeans, botas de trabalho, meu velho moletom da Universidade Estadual do Colorado. Juliana estava na cozinha, café na mão, rolando o celular. Ela olhou para cima quando eu descia as escadas. Bom dia, disse ela, cuidadosa, como se estivesse testando a temperatura da água. Bom dia, respondi. Vai trabalhar na unidade do centro hoje. Esse é o plano. Ela assentiu. Bebeu um gole de café. Então, sobre esta noite. Divirta-se, eu disse. Você mereceu. Algo passou pelo rosto dela. Alívio, talvez. Como se esperasse uma briga e estivesse grata por não tê-la. Obrigada, disse ela. Isso significa muito. Eu mesmo me servi de café, puro, sem açúcar, do mesmo jeito que tomo há 20 anos. Que horas começa? Às 7, mas preciso estar lá às 6 para as fotos do coquetel de pré-recepção. Faz sentido. Ela hesitou. Começou de novo. Eu sei que isso foi estranho. Mas depois de hoje à noite, as coisas vão se acalmar. Podemos conversar de verdade, sobre tudo. Certo, claro, eu disse. Depois de hoje à noite. Ela sorriu. Pequeno, incerto, mas real. Então ela beijou meu rosto e saiu para o trabalho. Fiquei na cozinha por um longo tempo depois de o carro dela ter partido, pensando naquele beijo, em como era fácil mentir com um sorriso. Então comecei a trabalhar. Primeira ligação foi para Geraldo. Transfira minha metade das contas conjuntas para minha conta pessoal da empresa. Tudo. Faça isso ainda hoje de manhã. Marco, isso vai disparar alertas. Eu sei. Faça mesmo assim. E me tire de todas as autorizações conjuntas. Cartões de crédito, utilidades, tudo com os 2 nomes. Quero meu nome removido até o fim do expediente de hoje. Tem certeza disso? Geraldo, nunca tive tanta certeza de nada. Segunda ligação foi para minha advogada, Patrícia Henriques, 56 anos, a melhor advogada de família da região metropolitana. Eu a tinha encontrado 2 vezes em eventos da Câmara de Comércio. Nunca pensei que precisaria dela. Patrícia, é Marcos Almeida. Preciso contratá-la. Hoje. O que está acontecendo, Marco? Minha esposa tem esvaziado nossas contas para financiar o negócio do ex-namorado dela. Ela tem passado informações das minhas franquias para ele. E preciso garantir que, quando isso explodir, eu esteja protegido. Houve uma pausa. Venha ao meu escritório às 9 horas. Traga tudo que tem. Passei 90 minutos no escritório de Patrícia. Mostrei a ela os registros bancários, as assinaturas forjadas, os documentos da LTDA, a cronologia das minhas perdas de negócio que coincidiam exatamente com os ganhos de André Peixoto. Ela fez anotações. Fez perguntas. Quando saí, já tinha uma estratégia. Entrar com os papéis de separação na segunda-feira, disse Patrícia. Não conte a ela que está vindo. Não dê tempo para ela esconder bens ou criar uma narrativa. Você ataca primeiro, ataca com força e com documentação. E quanto a esta noite, a comemoração dela. Patrícia olhou para mim por cima dos óculos. Quanto a ela? Eu vou? Eu a confronto lá. Marco, você está me perguntando como sua advogada ou como pessoa? Ambos. Ela se recostou na cadeira. Como sua advogada, digo para ficar longe. Não crie uma cena. Não dê a ela munição para uma alegação de assédio ou abuso emocional. Como pessoa, ela sorriu, fino e frio. Digo para fazer o que precisar fazer. Só não faça nada estúpido. Saí do escritório dela às 11 horas. Dirigi até a unidade do centro. Meu gerente assistente, Tiago, estava atrás do balcão. Bom garoto, 24 anos, fazendo faculdade de administração à noite. Tiago, preciso que você toque as 3 unidades a partir de segunda-feira. Eu disse. Seus olhos se arregalaram. O quê? Coisas pessoais. Ainda vou estar por perto. Só não no dia a dia por um tempo.
Você consegue lidar com isso. Eu sei que consegue. Marco, se isso é por causa da Juliana. Olhei para ele bruscamente. O que tem a Juliana? Tiago se desconfortou. Nada. Só. Eu vi ela almoçando com um cara alguns meses atrás. Naquele restaurante italiano do centro. Eles pareciam íntimos. Não quis dizer nada porque não era da minha conta, mas... Quão íntimos? De mãos dadas sobre a mesa. Aceti. Mantive a voz calma. Obrigado por me contar, Tiago. Desculpa, cara. Não se desculpe. Você não fez nada de errado. Passei a tarde na unidade do Ribeirão, verificando o estoque, revisando escalas, fazendo os procedimentos normais de fechamento de sexta-feira. Por volta das 16 horas, fui ao depósito que Juliana e eu alugamos anos atrás. Aquele que ela pensava que eu tinha esquecido. Peguei 3 caixas, papéis velhos da faculdade, declarações de imposto de renda dos primeiros anos do nosso casamento, a escritura da nossa casa, tudo importante, tudo que provava o que eu contribuí, o que eu construí. Então dirigi para casa. O carro de Juliana não estava na garagem. Ela já estava no clube metropolitano, se preparando para seu grande momento. Caminhei pela minha casa como se a estivesse vendo pela primeira vez. 20 anos de móveis que escolhemos juntos, fotos nas paredes, os sapatos de bebê da Manuela em uma moldura, toda a evidência física de uma vida que tinha sido uma mentira. Não fiz todas as malas, apenas o que importava: roupas, itens de higiene, meu laptop, documentos importantes, 2 malas e uma caixa. Foi nisso que 20 anos se resumiram. Deixei minha aliança de casamento no balcão da cozinha, bem ao lado da cafeteira, onde ela veria de manhã. Então fui embora. Não fui ao clube metropolitano. Fui para um lugar melhor. O depósito estava frio. Piso de concreto, paredes de metal, luzes fluorescentes zumbindo no alto. Mas estava quieto, privado, exatamente o que eu precisava. Eu o tinha alugado há 2 semanas em nome da minha empresa. Pequeno, 3x3 metros. Grande o suficiente para as caixas que trouxe da casa. Agora acrescentei a coleção. O laptop que Juliana não sabia que eu tinha. O disco de backup com cópias de todos os documentos financeiros. A pasta que Geraldo me deu com os extratos de transações destacados. O caderno onde eu vinha anotando cronogramas, cruzando datas. Tudo o que ela pensava que estava escondido. Tudo o que ela pensava que eu nunca encontraria. Sentei numa cadeira de plástico e peguei meu celular. 19h15, a comemoração tinha começado. Juliana provavelmente estava fazendo discurso de aceitação naquele momento, agradecendo à equipe executiva, agradecendo aos pais dela, agradecendo a André por sua inestimável orientação profissional. Meu celular vibrou. Mensagem de Manuela. Pai, vou dirigir para casa hoje à noite em vez de amanhã de manhã. Preciso ver você. Tem algo errado. Fiquei olhando para aquela mensagem. Tem algo errado. Manuela sabia. Não sei como, mas ela sabia. Liguei para ela. Ela atendeu no primeiro toque. Pai. Oi, querida. O que está acontecendo? Onde você está? Perguntou Manuela. Liguei para casa. Mamãe não atendeu. Sua mãe está na comemoração dela. A coisa de VP. Certo. E onde você está? Trabalhando até tarde. Houve uma pausa. Então a voz de Manuela ficou mais baixa. Pai, não minta para mim. Por favor. Fechei os olhos. Quanto você sabe? A vovó me ligou na semana passada. Ela disse. Perguntou se eu estava animada com a promoção da mamãe. Perguntou se eu já tinha conhecido o André Peixoto. Disse que ele estaria na comemoração, sentado com eles. O que você respondeu? Perguntei quem era André Peixoto. E a vovó ficou estranha. Disse que era só um associado de negócios. Mas, pai, do jeito que ela falou, como se ela esperasse que eu já soubesse. Como se todos soubessem, exceto você. Meu peito apertou. Manuela. Mamãe está te traindo. Não está. Manuela disse de forma direta. Não era uma pergunta, uma afirmação. Sim, eu disse. Sim, está.
Ouvi Manuela respirar de forma trêmula. Há quanto tempo? Ainda não sei. Mas mais tempo do que eu quero pensar. O que você vai fazer? Vou resolver isso. Do jeito certo. Do jeito legal. Mas, Manuela, preciso que você não fique no meio disso. Você entende? Já estou no meio disso, pai. Ela é minha mãe. Você é meu pai. Não tem como não estar no meio. Então deixa eu facilitar isso. Vou deixar sua mãe entrar com pedido de separação. Vai ficar bagunçado. Mas não importa o que aconteça, não importa o que ela diga ou o que seus avós digam, você precisa saber de uma coisa. O quê? Eu te amo. Isso não muda. Nunca. Você não precisa escolher lado. Não precisa consertar isso. Você só precisa continuar sendo minha filha. Isso é tudo que preciso de você. Manuela estava chorando agora. Também te amo, pai. Eu sei, querida. Agora dê a volta. Volte para o campus. Não venha para casa neste fim de semana. Confie em mim nisso. Mas, Manuela, por favor, deixe eu lidar com essa parte. Certo? Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Então, certo. Mas, pai, quando isso acabar, quando tudo estiver resolvido, eu estou do seu lado. Só para você saber. Eu agradeço isso, querida. Mais do que imagina. Desligamos. Fiquei sentado no depósito, cercado por evidências da traição da minha esposa, e senti algo mudar. Não mais raiva, nem mágoa. Algo mais frio. Algo final. Abri o Instagram de Juliana. Ela tinha postado há 10 minutos uma foto dela no pódio, no meio do discurso, sorrindo para a multidão. Legenda. Grata por esta oportunidade incrível e por todos que acreditaram em mim. Os comentários já estavam chegando. Parabéns. Merecido. Tão orgulhosa de você. Rolei para as fotos em que ela foi marcada. Alguém tinha postado uma foto mais ampla da sala. Ampliei a mesa 3. Lá estavam o pai de Juliana, Ricardo, a mãe dela, Susana, o irmão dela, Davi, e sentado bem ao lado de Susana, sorrindo como se pertencesse àquele lugar, estava André Peixoto. Ele estava vestindo meu lugar na comemoração dela, sentado com meus sogros, provavelmente brindando ao sucesso dela com meu dinheiro que ele tinha roubado. Tirei um print, adicionei à minha pasta de evidências. Legendei 15 de novembro, a noite em que ela escolheu ele. Então desliguei meu telefone e fui para o hotel que reservei. Estadia prolongada, mês a mês. 1 quarto, copa, sem perguntas. Pedi um hambúrguer no serviço de quarto. Comi assistindo a um jogo qualquer que não me interessava. Tomei um banho. Deitei em uma cama que não era minha, em um quarto que cheirava produtos de limpeza industriais. E pela primeira vez em semanas, dormi, porque a parte difícil tinha passado. As dúvidas, as suspeitas, a esperança de que eu estivesse errado. Agora eu sabia. E sabendo, eu podia agir. Sábado de manhã, meu telefone tocou às 8 horas. O nome de Juliana na tela. Deixei tocar 4 vezes antes de atender. Não porque eu fosse cruel. Porque eu queria que ela sentisse o que era esperar. Marco, ela disse quando atendi. Sua voz estava tensa, controlada. Onde você está? Isso importa? Claro que importa. Você foi embora. Pegou suas coisas e foi embora sem dizer uma palavra. Cheguei em casa ontem à noite e você simplesmente não estava mais lá. Como foi a festa? Perguntei. A pergunta a desconcertou. Dava para ouvir na pausa. O quê? Sua comemoração. Como foi? O André gostou de sentar na sua mesa com seus pais. Outra pausa. Mais longa. Esta. Marco, se isso é sobre a disposição dos lugares. Não é sobre a disposição dos lugares, Juliana. É sobre 200 mil reais. Silêncio. Silêncio completo. Conseguia imaginar o rosto dela. A cor se esvaindo. Não sei do que você está falando, disse ela finalmente. Sabe sim. Empreendimentos hoteleiros Peixoto. A LTDA para a qual você tem desviado nosso dinheiro da aposentadoria. O fundo de investimento do André. Aquele que ele usou para abrir o Café Veloz e roubar meus contratos. Marco,
Eu posso explicar. Você pode explicar as assinaturas forjadas. Porque o Geraldo me mostrou os comprovantes de saque. Essa é a minha assinatura em documentos que eu nunca assinei. Isso se chama fraude. Juliana, isso é crime. A respiração dela mudou. Ficou mais rápida. Você está falando com advogados. Claro que estou falando com advogados. O que você achou que eu ia fazer? Deixar você me roubar às cegas. Não foi roubo. Foi um investimento. O André precisava de capital inicial. O André precisava do meu dinheiro para competir contra mim. E você ajudou ele a fazer isso. Você deu a ele nossas informações financeiras, nossos contratos com fornecedores, nossa estrutura de preços, tudo o que ele precisava para minar meu negócio e afastar os clientes. Isso não é. Ela parou. Começou de novo. Marco, você não entende o quadro completo. Então me explique. Explique por que minha esposa passou 18 meses me roubando para financiar o negócio do ex-namorado dela. Explique por que você tem se encontrado com ele para almoçar no seu lugar de sempre enquanto me diz que está em reuniões. Explique o cartão de agradecimento de Ribeirão Prata, o fim de semana em que você me disse que estava se voluntariando em um abrigo. Você mexeu nas minhas coisas. Você mexeu nas minhas contas bancárias. Já passamos a privacidade, Juliana. Ela estava chorando agora, lágrimas silenciosas, mas eu podia ouvi-las. Marco, por favor, volte para casa. Nós podemos consertar isso. Não há nada para consertar. Na segunda-feira de manhã, você receberá os papéis de separação. Na terça-feira de manhã, vou registrar um boletim de ocorrência por fraude e roubo de identidade. E até o final da próxima semana, cada cliente que você roubou de mim vai saber exatamente o que é André Peixoto. Você não pode fazer isso. Isso é calúnia. Não é calúnia se for verdade. E eu tenho documentação, Juliana, registros bancários, assinaturas forjadas, históricos de transações, tudo o que o seu chique salário de vice-presidente não pode fazer desaparecer. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Então é a Manuela. Manuela já sabe. Ela me ligou ontem à noite. E quer saber o que ela disse? Ela disse que está do meu lado, porque até a filha dela de 19 anos conseguiu ver o que você estava fazendo. Juliana, terminei. Com o casamento, com as mentiras, com fingir que não vejo o que está bem na minha frente. Você quer o André? Pode ficar com ele, mas você não vai ficar com meu dinheiro, minha reputação profissional e minha dignidade também. Desliguei antes que ela pudesse responder. Minha mão estava tremendo, não de raiva, de alívio. Eu tinha dito tudo, a verdade que eu estava carregando há semanas. Meu telefone tocou imediatamente. Recusei a chamada. Tocou de novo. Recusei de novo. Então uma mensagem chegou. Por favor, não faça isso. Me desculpe. Podemos resolver isso. Eu te amo. Fiquei olhando para aquelas 3 palavras. Eu te amo. 21 anos de casamento. E foi isso que ela disse agora. Depois de tudo, apaguei a mensagem e bloqueei o número dela. Então liguei para Manuela. Oi, pai. Ela atendeu. Você está bem? Estou bem, querida. Só queria ouvir sua voz. Mamãe tem ligado para mim a manhã toda, chorando, dizendo que você não fala com ela. Isso é preciso. Bom, disse Manuela. Não fale. Ela não merece. Segunda-feira de manhã, 9 horas, no escritório de Patrícia Henriques. Ela tinha 3 pastas espalhadas sobre a mesa de reunião, cada uma mais grossa que a anterior. Marco, sente-se, disse Patrícia. Precisamos conversar sobre o que eu descobri. Sentei, me preparando. Sua esposa não apenas roubou de você, disse Patrícia. Ela cometeu fraude eletrônica, roubo de identidade e o que pode ser considerado formação de quadrilha, dependendo de como o promotor quiser denunciar. Formação de quadrilha. Ela e André Peixoto vêm operando um esquema há 18 meses. Eles pegam sua inteligência de negócio, usam para minar suas unidades franqueadas, se depois canalizam os lucros de volta pela LTDA. Isso é atividade criminosa organizada. Se enquadra na lei de organizações criminosas.
Recostei-me na cadeira. Você está dizendo que minha esposa dirige uma empresa criminosa? Tecnicamente, sim, mas é aqui que fica interessante. Patrícia puxou outro documento. Mandei um investigador particular fazer uma verificação de antecedentes de André Peixoto. Acontece que não é a primeira vez dele. Ela deslizou um papel para mim. Registro Judicial do Paraná. André Peixoto, processado por seu ex-sócio por fraude e apropriação indébita de fundos. Acordo extrajudicial há 3 anos por um valor não revelado. Ele já fez isso antes, eu disse. Pelo menos uma vez. Provavelmente mais. E Juliana ou não sabia ou não se importou. O que isso significa para a separação? Patrícia sorriu. Fino e cortante. Significa que você tem poder de barganha. Acusações criminais pairando sobre a cabeça dela tendem a tornar as pessoas muito complacentes em negociações de divórcio. Você quer a casa. Você vai ficar com a casa. Você quer a guarda total de todos os bens compartilhados? Feito. Você quer que ela te pague de volta pelos fundos roubados? Ela vai pagar. Porque a alternativa é explicar a um júri porque ela falsificou sua assinatura. E quanto ao André? O que tem ele? Podemos ir atrás dele também. Patrícia se inclinou para a frente. Marco, sou sua advogada, não a dele. Mas se você quisesse entrar com uma ação civil contra empreendimentos hoteleiros Peixoto por interferência danosa em relações comerciais e fraude, e se essa ação simplesmente incluísse pedidos de descoberta de todos os seus registros financeiros, bem, isso seria perfeitamente legal. Faça, eu disse. Tem certeza? Ações civis são caras. Demoradas. Tenho certeza. Quero cada centavo de volta e quero que todos neste setor saibam que é André Peixoto. Patrícia assentiu. Vou preparar os papéis até quarta-feira. Saí do escritório dela às 10 horas. Dirigi até a unidade franqueada do centro. Tiago estava atrás do balcão, treinando o novo gerente assistente. Chefe, disse Tiago quando me viu, você parece diferente. Diferente como? Sei lá, mais leve, talvez. Sorri. É porque finalmente livrei de cerca de 60 quilos de peso morto. Tiago riu. Então sua expressão ficou séria. Marco, preciso te contar uma coisa. Aquele concorrente, o Café Veloz, eles me ligaram na semana passada. Tentaram me recrutar. Ofereceram 20% a mais do que você paga. O que você disse? Mandei eles para o inferno. Mas eles sabiam nossa estrutura salarial. Sabiam exatamente quanto eu ganhava. Alguém tem passado informações para eles. Não mais, eu disse. Esse duto foi cortado. Tiago estudou meu rosto. É sobre a Juliana. Não é? É. Sinto muito, cara. Não sinta. Às vezes o lixo se leva sozinho. Você só tem que deixar ir. Passei o resto do dia na unidade do Ribeirão, verificando o estoque, revisando contas, conversando com clientes habituais, voltando ao ritmo do trabalho. Lá pelas 15 horas, meu celular vibrou. Mensagem de um número desconhecido. Aqui é Ricardo Costa, pai da Juliana. Precisamos conversar. Fiquei olhando para aquela mensagem por um longo tempo. Ricardo Costa, o homem que me excluiu da comemoração da filha porque eu não era bem-sucedido o suficiente para os padrões dele. Respondi a mensagem. Fale com minha advogada, Patrícia Henriques. Ela vai te passar meus termos. 3 pontos apareceram. Depois desapareceram. Depois apareceram novamente. Finalmente, isso é um assunto de família. Deveria ficar na família. Deveria ter pensado nisso antes de convidar André Peixoto para sentar no meu lugar. Respondi. Aqui estamos feitos. Bloqueei o número. Meu telefone tocou imediatamente. Susana Costa, desta vez. A mãe de Juliana. Deixei cair na caixa postal. Então Davi Costa. O irmão de Juliana. Correio de voz. Então Juliana novamente, de um número diferente. Correio de voz. Estavam fechando o cerco, tentando controlar a narrativa, tentando me fazer de vilão. Mas eu tinha algo que eles não tinham. Documentação, evidências, a verdade. E no fim, é isso que importa.
3 semanas depois de eu ter entrado com o pedido de separação, o mundo de André Peixoto começou a desmoronar. Começou pequeno. Um fiscal sanitário apareceu no Café Veloz. Encontrou 18 infrações do Código Sanitário. O lugar fechou por uma semana. Então o processo do Paraná ressurgiu. O sócio de negócios com quem André tinha feito acordo, acontece que ele nunca pagou o acordo. Apenas fez 3 pagamentos e desapareceu. Agora havia um mandado de prisão para ele em Curitiba. Meu processo civil o atingiu em seguida. Descoberta é uma coisa linda quando você está do lado certo dela. André teve que produzir todos os registros financeiros, todos os contratos, todas as transações dos últimos 3 anos. E o que encontramos foi um padrão. Ele já tinha feito isso antes. Não apenas no Paraná, no Rio Grande do Sul, em Goiás. Sempre o mesmo esquema. Encontrar a esposa de um dono de negócio em dificuldades, seduzi-la, obter acesso a informações financeiras, então competir contra o marido até o negócio falir. Juliana era apenas o alvo mais recente. Patrícia me ligou numa quinta-feira de manhã. Marco, André Peixoto acaba de pedir falência, pessoal e empresarial. Ele está tentando proteger os bens antes que seu julgamento seja confirmado. Ele pode fazer isso. Ele pode tentar, mas os administradores da falência analisam muito de perto as transferências de bens e todo aquele dinheiro que ele transferiu para contas offshore nos últimos 6 meses, eles vão recuperá-lo. E quanto a Juliana? Ela está nomeada como co-conspiradora na fraude. Se André cair, ela cai junto. Fiquei sentado com essa informação por um longo tempo. 21 anos de casamento. Uma filha. E tudo se resumia a isso. Minha esposa enfrentando acusações criminais porque escolheu o homem errado para confiar. Juliana ligou naquela noite. Primeira vez que atendia uma ligação dela em 3 semanas. Marco, ela disse. A voz dela estava pequena, destruída. Preciso da sua ajuda. Com o quê? O promotor quer me acusar de fraude. Patrícia contou a ele sobre as assinaturas forjadas. Eles estão dizendo que posso pegar 5 anos. Você pode. Fraude é crime. Por favor, estou implorando. Retire as acusações. Diga a eles que você não vai processar. Juliana, não fui eu que processei. O promotor o fez. Assim que viram as evidências, isso saiu do meu controle. Mas você deu as evidências a eles. Você fez isso comigo. Não, eu disse. Você fez isso consigo mesma. Você roubou de mim. Você falsificou minha assinatura. Você ajudou André a destruir meu negócio. Tudo o que eu fiz foi documentar. Ela estava chorando agora. E a Manuela? O que acontece com ela se eu for para a prisão? Manuela tem 19 anos. É adulta. Ela vai ficar bem. Ela não fala comigo. Não atende minhas ligações. Isso é entre você e ela. Houve uma longa pausa. Então Juliana disse algo que me surpreendeu. Me desculpe. Por tudo. Fui estúpida. Achei que André ia me enriquecer. Achei que estávamos construindo algo. Mas era tudo mentira. É, eu disse. Era. Você me odeia. Pensei nisso. Eu a odiava. Não. Ódio requer energia. Requer se importar o suficiente para guardar raiva. E eu já tinha terminado com ambas. Eu não te odeio, Juliana. Só não te amo mais. E isso é pior, não é? Ela desligou sem responder. O divórcio foi finalizado 8 semanas depois. Juliana assinou tudo que Patrícia colocou na frente dela. Não brigou pela casa. Não brigou pelas franquias. Não brigou por nada. Ela estava muito ocupada lidando com acusações criminais. O promotor ofereceu um acordo a ela. Declarar-se culpada de uma acusação de fraude. Obter 2 anos de liberdade condicional. Pagar restituição. Ela aceitou. André não teve tanta sorte. 3 acusações de fraude. Uma acusação de roubo de identidade. Múltiplas acusações de furto. O juiz deu a ele 4 anos. Ele sairia em 2 por bom comportamento. Fiquei com a casa. Fiquei com as franquias. Consegui uma sentença contra André por R$200 mil que eu provavelmente nunca receberia. Mas consegui algo mais. Consegui Manuela.
Ela veio para casa no dia de Ação de Graças. Cozinhamos o jantar juntos. Só nós dois. Peru, farofa, purê de batatas. Coisas normais. Pai, ela disse enquanto lavávamos a louça. Você está bem? Realmente bem. Sim, querida. Estou realmente. Tenho orgulho de você. Por ter ido embora. Por ter revidado. Por não ter simplesmente aceitado. Puxei-a para um abraço. Você é a melhor coisa que saiu daquele casamento. Você sabe disso. Eu sei, ela disse. Você me diz toda vez que me vê. E era verdade. 14 meses após a comemoração de Juliana, eu estava na inauguração da minha 4ª unidade franqueada. Maior que as outras. Localização melhor. Equipamento de primeira. Tudo o que eu vinha planejando antes de André Peixoto tentar me destruir. Manuela estava lá, ajudando atrás do balcão, em casa nas férias de primavera, vestindo uma das camisetas da empresa, fazendo lates para o público da inauguração. Tiago estava gerenciando a unidade do centro agora, sócio pleno, 20% de participação na empresa. Ele tinha merecido. Meu celular vibrou. Mensagem de Patrícia. Acordo saiu. O administrador do André recuperou R$ 140 mil de contas offshore. O cheque está no correio. Não era tudo o que eu tinha perdido, mas era o suficiente. Mais do que suficiente. Uma mulher se aproximou do balcão. Uns 35 anos. Loira. Sorriso confiante. Este lugar é incrível, ela disse. Há quanto tempo você está no ramo? 15 anos, eu disse. Comecei com uma unidade. Agora estamos com 4. Impressionante. Vou abrir uma padaria do outro lado da rua. Talvez possamos fazer uma parceria. Seu café, meus doces. Talvez, eu disse. A propósito, sou Sara. Ela disse, estendendo a mão. Sara Mendes. Conversamos por 20 minutos. Sobre negócios. Sobre o bairro. Sobre nada importante. E foi fácil. Natural. Como a conversa deveria ser. Quando ela foi embora, Manuela se aproximou. Ela estava flertando com você, pai. Não estava. Estava, sim. Ela te deu o cartão de visita dela com o número pessoal escrito no verso. Olhei para o cartão. De fato, 10 dígitos e uma caligrafia organizada. Você deveria ligar para ela, disse Manuela. Talvez eu ligue. Pai, já faz mais de 1 ano. Mamãe seguiu em frente. Você também deveria. Sua mãe seguiu em frente 2 anos antes de nos separarmos. Isso é diferente. Então chame de equilibrar o placar. Chame do que quiser. Apenas ligue para ela. Coloquei o cartão no bolso. Vamos ver. Naquela noite, depois que a multidão da inauguração foi embora, sentei no meu novo escritório, olhando os livros. Os números estavam bons. Melhores que bons. O negócio estava prosperando. Meu celular vibrou. Mensagem de Juliana. Vi a notícia sobre a nova unidade. Parabéns. Você merece. Fiquei olhando para aquela mensagem por um longo tempo. Então a apaguei sem responder. Porque é assim que se segue em frente. Você não consegue se estiver sempre olhando para trás. Peguei o cartão de visita de Sara. Olhei para aqueles 10 dígitos. Pensei no que Manuela disse. Então enviei uma mensagem. Oi, é o Marco da cafeteria. Quer jantar esta semana e conversar sobre aquela parceria? 3 pontos apareceram. Então, adoraria. Sexta-feira funciona para você. Sexta-feira é perfeito, respondi. Deixei o telefone de lado e olhei ao redor do meu escritório. Para a foto emoldurada de Manuela na parede. Para a licença comercial com meu nome nela. Para a vida que eu tinha reconstruído do nada. Juliana tinha tirado muita coisa de mim. Dinheiro, tempo, confiança. Mas ela não tinha tirado as coisas que importavam. Ela não tinha tirado minha capacidade de construir algo real. De me levantar de novo. De recomeçar. E no fim, foi isso que nos separou. Ela apostou tudo em um vigarista e perdeu. Eu apostei em mim mesmo e venci. A cafeteria estava cheia de clientes. Manuela ria com alguém no caixa. A máquina de expresso zumbia. Tudo estava exatamente como deveria ser.
Eu estava com 44 anos, solteiro, expandindo o negócio talvez, só talvez, começando outra coisa também. Não era a vida que eu tinha planejado 21 anos atrás quando me casei com Juliana Costa. Era melhor.